Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Eu queria fazer uma brincadeira hoje, né? Peguei alguns apócrifos e evangelhos da igreja e eu queria fazer uma tier list, né? Não, minha intenção aqui não é dar uma aula sobre os livros, sobre os apócrifos, só uma opinião boba mesmo, é só uma brincadeira, tá? Então, eu separei aqui alguns apócrifos para a gente analisar. Por exemplo, o Evangelho de Mateus. Eu tenho questão de gosto, tá? Não é questão de, de autoridade, questão de gosto. O Evangelho de Mateus ele é interessante porque ele tenta colocar Jesus como de linhagem real, né? Então ele começa traçando aquela genealogia de Jesus que remonta do rei Davi e também tenta colocar Jesus como o novo Moisés, né? Moisés, ele subia a montanha para conversar com Deus, descia, fazia milagres. No Evangelho de Mateus também. Jesus vai subir a montanha para falar com Deus, desce e realiza milagres. Sobe a montanha, desce e realiza milagres. Não é? Moisés sobe a montanha e recebe a lei, os 10 mandamentos. Jesus sobe a montanha e dá a lei do sermão da montanha. Né? A antiga lei, a lei da natureza, e essa lei de agora é a lei da santidade. Você ir além, não é? Então o Evangelho de Mateus é muito interessante. Mas ainda assim eu colocaria ele no muito bom. Muito bom. O Evangelho de Lucas não tem o que falar, é um tratado histórico, né? O Lucas ele vai fazer pesquisas, vai apurar, né, as informações que ele recebe. Ele vai entrevistar muitas pessoas, provavelmente entrevistou Nossa Senhora. Ele vai escrever lá a parte da infância, o Evangelho da infância. Então, Lucas, boa parte do que a gente tem da Mariologia vem desse Evangelho. Vou colocar em top do top. Marcos é um Evangelho mais curto, né? Disse, segundo Papias de Herápolis, que Marcos ele escrevia o que Pedro falava. Marcos não era apóstolo, né? Marcos ouvia a pregação de Pedro, Marcos era discípulo de Pedro, e conforme Pedro falava da vida de Cristo, Marcos ia anotando. O que nós temos em consenso hoje é que é o evangelho mais antigo. Tá? Embora Papias de Herápolis dê a impressão de que foi algo meio corrido, Marcos só ia escrevendo mesmo o que Pedro falava, nem estruturou direito, o evangelho de Marcos que nós temos hoje ele é muito estruturado, então provavelmente ele é uma reedição, né? Os discípulos de Marcos provavelmente pegaram esses relatos escritos por Marcos e talvez outros relatos também que circulavam na comunidade e estruturaram esse evangelho. Eu vou colocar ele no top do top, não tem como. Antes de Lu, na frente de Lucas. Poxa, foi ditado pelo próprio apóstolo Pedro, né? João não tem o que a gente discutir. João é com certeza top do top. João ele foi escrito num contexto da guerra dos judeus contra o Império Romano. Né? No final dessa guerra, há um acordo de paz em que o Império Romano entrega aquela região para os fariseus. E os fariseus a gente já sabe, né? Eles cobram bastante do povo. Então o Evangelho de João ele surge mais ou menos nesse contexto em que a fé do povo está muito dura, muito pesada para carregar. Então no Evangelho de João a gente vai ver sempre Jesus discutindo com os fariseus, né? E com os doutores da lei. É nele que vai aparecer a figura de Nicodemos, né? Que vai conversar com o Senhor e procura entendê-lo. Então, o Evangelho de João ele vai tratar muito da questão do amor que Cristo apresenta. Essas discussões contra os fariseus. E ele é um evangelho profundamente teológico. Aproveitando que a gente já está falando de Nicodemos, tem o Evangelho de Nicodemos, um apócrifo. E o Evangelho de Nicodemos,
Ele é dividido em duas partes. A primeira parte chamada de Evangelho de Nicodemos, a segunda de Atos de Pilatos. Ele tem certos trechos realmente muito fantasiosos, mas alguns outros a tradição católica até pegou parte. Por exemplo, nós sabemos que o nome do bom ladrão é Dimas e o do mal é Gestas, graças a esse evangelho apócrifo. É dele que a igreja conseguiu, né, extrair esses nomes. Claro, não é certeza, mas foi dele que a igreja extraiu. Eu diria que ele é bom, é útil, para você ter um contexto, né, uma leitura geral. Na parte do Atos de Pilatos, vai citar também a questão da descida à mansão dos mortos. Então, devocionalmente, é útil, é piedoso, é bonitinho. Proto-Evangelho de Tiago, meu querido Proto-Evangelho de Tiago. Esse aqui foi escrito no início do segundo século e a Igreja Católica pegou bastante coisas deles. Eu vou colocar como muito bom, ao lado aqui de Mateus, né? Por quê? Porque o Proto-Evangelho de Tiago é dele que nós conhecemos, por exemplo, São Joaquim. São Joaquim, nós conhecemos ele graças a esse apócrifo. Ele foi o primeiro a apresentar a figura dos avós de Jesus, né? E há um tempo atrás o Papa Francisco instituiu o Dia dos Avós. É nele que a gente também conhece a figura de Nossa Senhora Menina e de Santa Ana, né? Ele influenciou bastante no dogma, na discussão sobre o dogma da Imaculada Conceição. Então, é nele que nós tiramos a festa da consagração da Virgem Maria ao templo, a questão da eleição de São José com os bastões, não é que até hoje algumas imagens de São José, ele velho e segurando o bastão, que flore, né? Floriu, embora no proto-evangelho cite que um pombo saiu do bastão e pousou sobre a cabeça de José, sobrevoou a cabeça de José. Então, assim, para a piedade católica ele é muito importante, para a história da igreja, da piedade católica, né? Para a história da devoção mariana, ele é profundamente importante. Ele vai defender a Imaculada Conceição, vai defender a virgindade perpétua, né? Tanto antes, durante e depois do parto. Ele foi escrito como um texto apologético, né? Alguns judeus falavam que Maria trabalhava fiando, né? Descendo, e que na verdade Jesus não era filho de José, era filho de um soldado romano que teria tido relações com Maria. Então ele surge para dar todo esse contexto. Não foi isso que aconteceu, né? É um evangelho profundamente assim. Tem coisas fantasiosas? Tem, porque quem escreveu não era da comunidade judaica, não tinha muito conhecimento, né? Vai colocar, por exemplo, que São José teria tomado da água da prova, das águas amargas, que apontariam o pecado da infidelidade. Mas quando na tradição judaica e na própria Sagrada Escritura a gente vê que isso é exclusivo para as mulheres. Não há registro de que isso teria acontecido a homens, né? Pode ser que tenha sido um caso isolado. Pode, mas é muito difícil. São muitas coisas difíceis de defender nesse evangelho. Mas também tem pontos interessantes aqui que são úteis. Ele pode não ser correto na totalidade, mas algumas partes são interessantes, né? E aproveitando que a gente colocou o proto-evangelho de Tiago ao lado do evangelho de Mateus, vamos analisar o pseudo-Mateus, o evangelho do pseudo-Mateus. É uma obra já medieval e ela tem um tema bem parecido com o proto-evangelho de Tiago, embora leve o nome de Mateus. Ele vai tratar da infância, mas vai expandir. E esse aqui é bem fantasioso, bem medieval mesmo. Vai colocar, por exemplo, a figura de dragões,
durante a fuga para o Egito, apareceu dragões. Jesus, quando criança, ele já falava e mandou que a palmeira se abaixasse para que Nossa Senhora pudesse beber da água do coco. Então, pseudo Mateus, se não fosse para a Igreja Católica, seria útil. Por exemplo, essa ideia de Nossa Senhora ter bebido, né, Jesus ter mandado a palmeira baixar para dar água a Nossa Senhora, aparece no Alcorão. Agora, para a Igreja Católica, ele é muito mais piedoso. Aparecem algumas iconografias, mas vou colocar como inútil. Se você já tem os evangelhos, né? Para piedade, já tem um proto-evangelho de Tiago, não precisa do pseudo Mateus. Evangelho de Tomé, esse aqui é interessante, né? Esse evangelho de Tomé são ditos de Tomé. Ditos de Tomé. Que Tomé teria escrito sobre coisas que Jesus ensinou e falou. Ele tem uma importância hoje porque alguns especulam que ele seria a tal da fonte Q, que teria influenciado os evangelhos sinóticos de Lucas e de Mateus, né? Mateus e Lucas teriam pegado a fonte Q e o evangelho de Marcos e, em cima deles, construído os seus evangelhos. Então, alguns apontam que essa fonte Q seria o evangelho de Tomé, no qual narra alguns discursos de Jesus. Alguns a gente conhece, realmente estão nos evangelhos, outros são mais difíceis de interpretar, né? O evangelho de Tomé eu vou colocar como útil. É interessante, é útil. É útil. Ainda tem utilidade, porque algumas coisas que estão contidas nele realmente têm respaldo nas Sagradas Escrituras. Mas nem todas, né? E algumas são até difíceis de entender. É que os evangelhos da infância, como eles estão bem próximos, eu colocaria como útil para a piedade. Para a piedade, eu colocaria como útil, tá? Para a piedade, eu colocaria como útil. Principalmente o evangelho da infância de Tomé. O evangelho da infância de Tomé ele é muito bom. Eu vou colocar aqui ao lado do proto-evangelho de Tiago. Ele vai narrar um Jesus, né? Que ele está se descobrindo Deus. Porque a gente tem a ideia de que Jesus ele teria já nascido com essa consciência divina. Não, ele esvaziou-se de sua divindade. E o evangelho de Tomé, da infância de Tomé, vai buscar mostrar esse Jesus que está se descobrindo Deus. Ele percebe que tem alguns conhecimentos que os outros não têm, que ele tem poderes que ele ainda não tem uma maturidade para controlar, né? E a figura de José é muito importante, porque Jesus vive acompanhando José para todo canto que José vai, e José é quem corrige e aponta o caminho para Jesus. Olha que coisa interessante mostrar que Deus realmente ele se esvaziou de sua divindade e viveu como humano entre nós. Sofreu o que nós sofremos, teve as dificuldades que nós tivemos. Então, o evangelho da infância de Tomé, por mais que tenha algumas coisas que pareçam fantasiosas realmente, ele tem uma importância na piedade que é uma coisa incrível. Muitos conhecem, por exemplo, a história de que Jesus teria formado pássaros de barro, né? Mas era um sábado. Um judeu veio a reclamar, Jesus bateu palmas e os passarinhos saíram voando. Eram 12 pássaros. É uma prefiguração dos 12 apóstolos que Jesus teria soprado, teria os criado do barro. Depois, quando bateu palmas, eles saíram voando. Jesus enviou os apóstolos. Então, é uma profundidade esse evangelho. Acho muito interessante. Apocalipse de Pedro, isso aqui é... Embora tenha o nome de Apocalipse, não fala, como a gente pensa, né, do fim do mundo. Apocalipse significa revelação, né? Geralmente fala de coisas escatológicas. E o Evangelho de Pedro não é diferente do Apocalipse de Pedro.
O Apocalipse de Pedro ele vai tratar do céu, do inferno, né? Do destino final do homem. E ele vai descrever, por exemplo, as torturas que as pessoas passam se forem para o inferno. Ele vai descrever a glória que é no céu. O céu ele não discute tanto, mas fala bastante do inferno, das sessões de tortura que cada pecado produz, né? Que acarreta cada pecado nas penas do inferno. Ele foi profundamente importante também para a piedade católica. Dentre os cânons, né, da igreja primitiva, ele era mais cogitado do que o Apocalipse de João. Inclusive o Apocalipse de João ele era criticado, enquanto o Apocalipse de Pedro era louvado. Ele foi realmente muito importante, é muito útil você ler. Eu vou colocar como muito bom também. Evangelho Gnóstico de João. Olha, o trecho que nós temos é simplesmente uma cantiga que Jesus teria cantado durante a Santa Ceia. É importante se nós fôssemos gnósticos, né? Mas eu acho que pra gente hoje chega a ser inútil. Mais inútil que o pseudo Mateus. Evangelho de Filipe. Inútil. Ele tem algumas coisas que para nós são inegociáveis. Por exemplo, ele vai dizer que Nossa Senhora não engravidou estando virgem, né? Que ela teria tido relações naturalmente. Ele vai criticar, inclusive, ela vai criticar, inclusive, os que afirmam que Nossa Senhora teve um parto virginal. Didaquê é importante até hoje. Primeiro catecismo da igreja é top do top, não tem nem, mas eu não posso colocar na frente do Evangelho de Mateus. Eu vou colocar aqui, ó, entre o Evangelho de Tiago e o Evangelho de Mateus. Por quê? Porque a Didaquê ela foi desenvolvida pela mesma comunidade que desenvolveu o Evangelho de Mateus. Inclusive, provavelmente são contemporâneos. Tanto que se você pegar a Didaquê, vai ver que muito do que está escrito lá é exatamente o que está escrito no Evangelho de Mateus. São uma relação muito interessante. E tudo que está nele é católico, profundamente católico. Não tem nenhum erro nele. Detalhe, ele é um documento cristão do primeiro século, contemporâneo ao Evangelho de Mateus e que cita que o aborto é pecado. Aborto é pecado. Madalena, Evangelho de Madalena. Interessante, mostra a relação de Jesus com Madalena, Madalena sendo uma discípula preferida, com uma certa intimidade com o Senhor. Que nós podemos ver, por exemplo, no Evangelho de João. Realmente Madalena ela tinha uma amizade, um amor esponsal pelo Senhor. E tem a parte polêmica, né, que é do beijo que Madalena teria dado em Jesus, que não é nada mais do que o ósculo santo, né? O beijo santo, que as primeiras comunidades todos faziam isso, né? Não é uma exclusividade de Jesus com Madalena. Algumas traduções colocam que ele teria beijado na boca. Não é exatamente isso que está escrito. Fala que Jesus beijou ela, né? Alguns colocam na face, outros na boca. Mas, seja onde for, é o beijo da paz. Isso era comum, fazia parte da liturgia cristã, né? Durante a celebração do partir do pão. Eles liam as escrituras, tinham o ósculo santo, beijo da paz e o partir do pão. Eu vou colocar como útil. Acho que é mais interessante do que os evangelhos da infância. Porque os evangelhos da infância eles vão narrar
histórias interessantes da vida de Jesus no deserto, né? No período do deserto, milagres que aconteceram, curas, demônios sendo expulsos com a presença da Sagrada Família. São evangelhos úteis para a piedade, com certeza. Mas o de Maria Madalena, eu vou deixar por último. O Evangelho de Judas, esse é profundamente gnóstico. Na verdade, ele apresenta, que Judas teria sido o único discípulo, o único apóstolo que entendeu verdadeiramente que Jesus deveria morrer. Né? E Jesus chama Judas num canto e conta para ele essas coisas. Nós não temos a integridade desse evangelho porque ao longo da história ele foi danificado, né? As únicas cópias que nós tínhamos, ou pelo menos temos conhecimento até hoje, passaram por muitas mãos. Muitas pessoas tentaram abrir os pergaminhos e acabaram danificando durante o processo. Então hoje nós temos alguns recortes desse Evangelho de Judas, mas ainda assim ele é bastante interessante. Dá pra gente imaginar, será que Jesus não teria conversado com Judas alguma coisa? Né? Eu penso que não. Mas, para piedade, vou colocar ele atrás de Maria Madalena. Acho que é útil. Acho que é útil ter conhecimento sobre. Assunção de João. Esse aqui é muito bom. Muito bom, mas está atrás do Apocalipse de Pedro. Esse Assunção de João vai narrar a Assunção de Nossa Senhora, que é uma coisa incrível, que supostamente teria sido escrito pelo apóstolo João. Não é? E vai narrar que Nossa Senhora, um anjo apareceu a ela, anunciando que ela estava perto de falecer, né? E ela pede que os apóstolos estejam com ela, e os apóstolos são transportados como que por uma nuvem, e todos chegam lá, no leito dela, menos Tomé. Aí Nossa Senhora faz algumas orações, dorme, né? A morte dela é tão suave que é como se ela dormisse. A alma dela vai para o céu e o corpo fica. O corpo é preparado por virgens e interessante que narra que durante a preparação do corpo havia uma luz tão intensa que ninguém conseguia ver nada. Né? Então é como se o Senhor estivesse realmente preparando novamente o corpo da Santíssima Mãe, mantendo a sua pureza, a sua castidade, a sua integridade. Depois que essas virgens, mulheres virgens, prepararam o corpo, fizeram uma procissão, né? E durante essa procissão, os judeus tentam atacar, como de fato tentavam atacar os apóstolos o tempo todo. E um deles chega, um sacerdote chega a tocar no caixão de Nossa Senhora, que estava sendo levado em procissão com cânticos e louvores. Quando ele toca, a mão fica seca, a mão seca. Ele implora para Pedro, né? Pedro, faça alguma coisa, me ajude. E Pedro responde, peça perdão a Deus, quem sabe ele te perdoa. Fica por isso, né? Tamanha seriedade, né? Claro que é um paralelo incrível entre Nossa Senhora e a Arca da Aliança. Chegado no lugar, o corpo é sepultado e após 3 dias vem Nosso Senhor Jesus Cristo com toda a corte celeste e São Miguel trazendo a alma de Nossa Senhora. A alma volta ao corpo, Nossa Senhora ressuscita e ali ela assume ao céu, é a Assunção. Enquanto ela está assumindo, chega Tomé. E Tomé, quando Tomé chega, Nossa Senhora já está lá em cima, já está subindo. Então o que Nossa Senhora faz? Nossa Senhora fica com pena, porque não deu para se despedir dele. Então ela desata o cinto e joga para Tomé, como um carinho, né? E Tomé teria guardado esse cinto e nós temos essa relíquia do cinto até hoje. Eu diria que... mas... Olha ele passando Pedro, ele passando Tomé, ele passando... Para o Evangelho não dá. Eu consegui ter a infância de Tomé.
Acho que eu vou mudar o Apocalipse de Pedro para frente da infância de Tomé. História de José o Carpinteiro. Esse escrito é entre o quarto e o quinto século. Vai narrar a história de São José, né? Jesus teria, no Monte das Oliveiras, reunido seus discípulos e contado sobre a vida de seu pai. Ele narra basicamente os fatos parecidos com os narrados no Proto-Evangelho de Tiago, com alguns adendos, alguns desenvolvimentos. E também narra extensamente como foi a morte, né, de São José. E é lindo, gente, é lindo, perfeito. Eu até cheguei a escrever sobre, estou escrevendo sobre, né, no meu livro sobre São José. Livro piedoso, tá? Não espere muita coisa. E é uma morte linda, é uma coisa fantástica. Tem um discurso sobre a morte, né? Tem Nosso Senhor orando para que o corpo de São José permanecesse incorrupto. É uma coisa fantástica. Algumas coisas não foram adotadas pela nossa tradição latina. Sim, por exemplo, que São José teria tido um casamento anterior. Isso não foi adotado. E isso aparece tanto aqui quanto no Proto-Evangelho de Tiago, né? Então, mas também não é heresia. Eu, pessoalmente, eu acredito nisso, tá? Mas não é assunto para esse vídeo. Eu acho interessante. Eu colocaria esse evangelho. O complicado de colocar qualquer coisa na frente da Assunção é porque nós temos a relíquia do cinto de Nossa Senhora, né? Poxa vida. Eu vou colocar atrás da Assunção, atrás do Apocalipse de Pedro, na frente da infância de Tomé. Bom, por hoje, descer aqui João Pagnóstico. Por hoje, eu acho que tá bom, né? Tem mais apócrifos? Tem uma pancada que a gente poderia só passar por cima. A minha intenção aqui não é aprofundar. Eu achei interessante, né? Achei interessante. Espero que tenha sido útil, proveitoso para um conhecimento, para desenvolver a vontade de conhecer esses livros apócrifos, né? É interessante, gente. Pesquisa, interessante. Eu tenho alguns volumes aqui. Cadê? Aqui, ó. Tem, tá atrás da imagem. Os volumes de Evangelhos Apócrifos. É interessante, né? Fiquem com Deus. É isso por hoje. Até mais. Adiós, cambada.